Olá, meu nome é Thiago. Estou aqui para explicar para vocês a respeito da planilha de custo de aquisição e preço de venda de produtos. Essa planilha é dividida em duas partes, e duas abas, por sinal aqui, que é a parte de custo de aquisição e a parte de preço de venda. Você pode usar as duas ou somente uma parte delas, não precisa de ter que preencher uma para usar as outras. Você pode ver que o que a gente vai explicar aqui é a parte de custo. Algumas coisas já vêm para cá automaticamente, mas nada impede que você possa informar aqui diretamente no preço de venda ou diretamente no preço de custo, sem problema algum. O objetivo dessas planilhas, no caso do custo, é que você apurar o seu custo de compra da mercadoria. Não necessariamente sempre é o preço que você paga para o seu fornecedor. Esse custo pode ter variações, normalmente tem. Então, o objetivo dessa parte é a gente apurar esse custo. Você pode ter deduções e pode ter outros adicionais em cima desse preço que te remete ao custo final do produto. No caso do preço de venda, você pode ter algumas coisas com relativa à negociação. Se você tem impostos, tem comissão, você pode aplicar descontos e esse desconto não comprometer a sua margem de lucro. E você também tem a questão da sua margem de lucro que você quer aplicar. Aqui tem uma diferença muito grande que não é markup, e sim preço de venda. Eu vou explicar isso perfeitamente quando a gente chegar nessa parte aqui, correto? Então a gente vai dividir esse vídeo em algumas partes. Eu vou começar com o custo de aquisição e posteriormente o preço de venda. Bom, o cálculo do custo de aquisição do produto. Existe uma diferença entre o preço que você paga do fornecedor, porque não necessariamente aquilo que você pagou é o que te custou, certo? Você pode ter custo para fazer a aquisição daquela mercadoria. Você tem outras despesas, você pode ter frete, você pode ter alguns impostos que você tem que pagar, que tem que agregar, e você também pode ter alguns créditos no caso de impostos. Algumas empresas creditam alguns impostos. Eu aqui coloquei na planilha somente a parte de ICMS, caso você tenha crédito de ICMS. Aqui fica muito o exemplo, tá? Então é flexível para você adaptar da forma que você acha necessário para o seu caso. Para fazer esse cálculo, eu peguei um exemplo de uma nota fiscal qualquer aqui, que ela tem dois produtos. A gente vai trabalhar com um só de exemplo, não tem problema nenhum, mas para você entender como funciona exatamente esse cálculo, certo? Esse produto aqui, vamos pegar esse produto, molho tradicional, e vamos cadastrar ele na planilha. Começa por ele. Esse produto ele custa ter o valor unitário de 2,14, correto? Então vou lançar esse valor aqui. Ok. Nesse caso, nessa nota fiscal nós não temos frete destacado na nota, como vocês podem ver aqui. Não temos descontos, não temos IPI, nem temos ICMS-CT. Uma nota para consumidor final, muitas vezes para a empresa não é esse caso, mas como exemplo, nós podemos ter aqui, por exemplo, o ICMS, caso você tenha crédito de ICMS. Então podemos abater esse ICMS do preço da mercadoria. Agora, lembra aqui o seguinte, esse valor de ICMS que está computado aqui, ele é exatamente para 3 unidades dos produtos. Então, basicamente, nós temos que dividir esse valor aqui por 3 para chegar no valor unitário. Lembrando que a gente vai achar o custo unitário do produto, correto? Não é o custo total da compra, e sim o custo unitário para, a partir desse custo, a gente conseguir fazer a venda dele. Então, o crédito de ICMS, nesse caso aqui, eu já vou fazer a conta automaticamente, vou abrir o calculador aqui, vamos calcular esse valor, é 0,77 dividido por 3, correto? Ponto 25, vamos rodar para 0,26, seria o custo desse produto. Então, o valor de ICMS de 0,26 para abater. Aqui é muito básico. Você tem esse valor de ICMS, você vai colocar 1,88, correto? Que seria o custo dos produtos, caso você tenha o crédito de ICMS. É muito simples, é só subtrair mesmo. No caso do percentual, eu vou dar um Ctrl Z aqui, porque a planilha já apresenta uma fórmula para você fazer o cálculo com base no percentual.
Nesse caso, nós sabemos que é 12%. Então, nesse caso, não precisa de fazer a conta como eu fiz, dividido por 3. Certo? O sistema já vai fazer a conta para você. Eu só mostrei ali para você entender como funciona realmente esse cálculo. Então, quando no caso semestre além destacado, eu já posso colocar diretamente o percentual aqui, sem problema algum. Beleza. Então, ele já está me dando aqui o custo de 88, certo? Sabemos que não é comum o crédito ICMS, principalmente para empresas menores, se você não trabalhar com crédito. Então, eu vou ignorar o crédito aqui. Vamos trabalhar com algumas suposições aqui de impostos e frete. O ICMS-CT e IPI. O ICMS-CT ele não tem um percentual direto, então nós temos realmente que apurar o valor unitário daquele ICMS-CT. Basicamente, na nota fiscal ele virá destacado, certo? Essa nota que é uma nota que não apresenta o cálculo do ICMS-CT. Aqui já vai um macete para vocês. Não tenho destacado aqui por item, mas você pode consultar no portal da nota, nesse endereço que está destacado aqui, você consegue consultar a nota fiscal pela chave de acesso nesse portal e você vai ter acesso a todos os dados individual de cada item. Então isso é uma facilidade que você tem para você apurar esses valores direto lá, correto? Tanto o IPI já está destacado nesse caso aqui, o ICMS-CT não, mas não tem problema. Você tendo esse valor em mãos, é só aplicar ele aqui na planilha, sem problema algum. O caso do IPI, ele tem a opção de colocar o percentual, correto? Mas como não tem nessa planilha, não tem problema, a gente pode deixar zerado. Porém, você pode colocar o percentual se ele vier destacado aqui na nota fiscal, da mesma forma do ICMS, beleza? Bom, então basicamente essa planilha é o seguinte, você vai informar os valores, ou informa o valor ou o percentual, não tem problema, um dos dois, que o sistema já vai calcular o valor para você aqui. E para IPI e ICMS, ou o ICST você tem que apurar. Então, esses valores, esse valor aqui, ele reduz, tá? É uma dedução, então ele é menos. E esses valores aqui, de ICMS, ST, IPI e frete e outras despesas, ele vai somar. Vamos trabalhar com casos, desses dois casos aqui, de frete e outra despesa. Vamos supor que nós temos frete para aquisição desse produto. O frete, você vai ter que calcular ele por unitário, correto? Ou você vai saber o percentual em cima daquela nota fiscal de frete que você tem. Se eu tiver o percentual, vamos supor que o frete me custou 5% desse valor. Então, de 2,14, o frete custou 11 centavos, correto? E o custo já foi para 2,25. Beleza. E eu posso agregar aqui outras despesas. É um campo livre para você informar o que você quiser aqui, correto? Então, você vai colocar o valor, por exemplo. Se você fez uma viagem, tem despesa de viagem para adquirir o produto, que subentende que é um frete ou qualquer outra coisa, você pode agregar aqui. Então, ele é simplesmente para você colocar esses valores e você facilitar o cálculo desse custo de aquisição. Vamos colocar, por exemplo, aqui que eu tenho um custo, outra despesa, 5 centavos. Então, esse custo de aquisição meu foi para 2,30, correto? Bom, resumindo aqui, basicamente, aqui não tem muito segredo, mas é sempre você lembrar de quando o custo da mercadoria não é o que você paga, correto? Então essa é a grande diferença. E sim, o custo dele é o preço que você pagou, deduzindo alguns impostos, se for o caso, e acrescendo outros impostos e outras despesas, e frete, se for o caso, correto? Então você apura, nesse caso, o valor final do custo de aquisição do produto, ok? Ok, vamos falar agora do preço de venda. Eu ainda estou na parte de custos da planilha, vocês vão perceber que o custo que nós já apuramos, que é o valor de 2,30, ele já vai vir para cá. O produto veio cadastrado, basicamente a referência direta do Excel aqui, certo? E veio o custo de aquisição. Nada impede de eu chegar aqui e digitar o valor que eu quero para o custo, ok? Se você não quiser fazer a parte de custo, você pode fazer direto isso aqui na parte do preço de venda. Ok, então dado o custo de aquisição, nós já temos apurado aqui, nós temos agora aqui a parte do cálculo do preço de venda. Vamos explicar aqui basicamente por que o cálculo desse preço de venda. A primeira questão que a gente vê muito é que alguns clientes usam o markup para fazer cálculo do preço de venda. O que seria o markup? Qual a diferença desse markup para o preço de venda do normal, desse cálculo que nós estamos fazendo aqui? O markup se você compra 2,30, normalmente o que a pessoa faz?
eu pago 2,30, eu vou colocar aqui 50%, por exemplo, em cima desse preço aqui. Então, coloca vezes 1,5, 3,45. Passa a vender nesse preço, correto? Só que o markup de 50%, você não ganha 50% no produto. Isso que é a grande diferença, certo? Então, por isso que esse aqui é agregado. Quando você coloca esse preço assim, e se você trabalhar com desconto e comissão, você não sabe quanto você está ganhando realmente. Então, a forma de calcular a planilha te dá uma forma diferente. Você já coloca os valores que você quer e no final, se você quiser com uma margem de 20%, o preço de venda que a planilha te dá vai ser 20% de lucro realmente. Vamos exemplificar esse cálculo que você vai entender que no final a gente vai fazer uma prova de que realmente vendendo nesse preço você está pagando aquilo que você comprometeu em pagar naquele preço, por exemplo, a comissão, o desconto que você prometeu em dar nesse produto e se você realmente está ganhando aquele valor final, ok? Bom, vamos lá então esses casos. Então nós temos aqui a parte de impostos, certo? Então eu coloquei que separadamente são índices, tá? São valores percentuais de índice que você pode informar os três quando você tem. Então eu não citei aqui, por exemplo, IPI, não citei COFINS. Aqui você pode somar os percentuais e colocar um percentual final em qualquer um deles também, não tem problema algum, correto? No caso de Simples Nacional, eu já vi alguns clientes que é Simples Nacional, você tem um valor, o contador te passa. O valor, ele tem várias margens, né? Tem uma tabela que você vai de acordo com o seu faturamento. Então você pode colocar, por exemplo, no seu ICMS aqui, o valor final dessa alíquota do Simples Nacional. E pode ignorar o PIS e COFINS, por exemplo. Correto? Caso você tenha IPI, você pode somar um desse aqui ou simplesmente abrir uma coluna para isso, não tem problema algum. Mas tudo bem, vamos colocar aqui então que você é um cliente e está pagando 5% aqui de ICMS, certo? Só para ficar arredondado aqui. Eu colocando 5% de ICMS, o sistema já vai falar para mim que eu tenho que vender 2,42, certo? Eu não dei desconto ainda, então o valor está igual. Lembrando aqui que eu estou ganhando zero, tá? Então é 2,42 somente para pagar o ICMS. Vou fazer o cálculo todo, depois eu explico a fórmula que vocês vão entender. Correto? Então você tem frete, se você tem um preço agregado de frete na venda, você pode colocar aqui a comissão, outros custos. Nesse caso de outros custos, você pode aplicar custo administrativo que você tem aí, você apura os seus custos, dá 10% da sua despesa em cima de custo administrativo, mão de obra, etc. E você tem um desconto, aí esse desconto que eu vou citar daqui a pouco, ele vai acrescer, tá, o valor do seu produto e a margem de lucro que você quer ganhar, correto? Vamos exemplificar a planilha aqui, para de forma mais fácil, vamos colocar o que no dia a dia aqui a gente vê mais os casos, que é a comissão, por exemplo, 5% de comissão, e eu quero ter uma margem de lucro de 20%, correto? Vou trabalhar só com esses dois por enquanto. Os demais índices só vai crescer no final do cálculo da planilha. Ok. Então, dado esse índice aqui, a comissão de 5% e uma margem de lucro de 20%, a planilha sugere para você vender o produto a R$ 3,06, correto? Lembrando que a gente não informou o desconto aqui ainda, então eu não estou trabalhando com opção de desconto na planilha ainda, somente o meu lucro e a comissão. Ok, o meu valor líquido de lucro bruto e líquido, nesse caso aqui não tem desconto, é o mesmo, está dando 61 centavos. Então vamos fazer uma conta para vocês entenderem como funciona a planilha, correto? Eu tenho o valor de 2,30, certo? Então vamos fazer ao contrário, 3,06, que é o valor de preço de venda final, menos o meu lucro, que está me dando 0,61 centavos, está sobrando 2,45, correto? Se eu subtrair disso aqui o meu custo, 2,30, está sobrando 15 centavos. 15 centavos é exatamente o valor da comissão, correto? Então vamos fazer a conta da comissão para ver se é isso mesmo. 6 vezes deu 15,3, né? Arredondando por 15 centavos. Correto? Então, nesse caso, você está dando 5% de comissão sobre o valor final, 20% de lucro sobre o valor final e vai me sobrar exatamente o valor de 2,30 para pagar ao meu fornecedor, meu custo. Correto? Então, essa é a diferença. A margem aqui ela é aplicada no valor final do produto e não foi feito um markup acrescido em cima do valor do produto. Isso é uma diferença muito grande.
Isso é muito comum no desconto. Vamos aplicar um desconto aqui agora, que vocês vão entender melhor isso aqui. Vamos colocar aqui um desconto de 10%. Ok. Dado esse desconto de 10%, o sistema a planilha já vai sugerir para você aqui. O preço de venda com o desconto, caso você dê o desconto, vai ser 3,06, é o mesmo que ficou anteriormente. E o preço de venda final, que você vai, no caso, etiquetar a mercadoria, seria esse preço de 3,40, certo? Você pode dar 10% de desconto no produto, então você tem a margem para trabalhar ali. O seu lucro bruto, se você não der desconto, vai ser de 94 centavos por unidade e sua margem vai a 28%. Lembre que não é 20 mais 10, isso tem uma diferença na planilha, exatamente essa. Então, meu lucro, por quê? Porque a comissão, se eu vendo mais caro, a comissão é mais cara, correto? Então, o meu lucro vai para 28%, caso eu não venda sem desconto, certo? Vendendo com desconto, vai para 20%. Ok, então eu tenho o preço de 3,40, que é o valor que eu vou marcar no produto, e o mínimo que eu posso vender ele para ganhar 20% e pagar 5% de comissão é 3,06. Ok, com esse preço que nós apuramos aqui, vamos fazer uma verificação para ver se realmente faz sentido esses valores aqui, certo? Então vamos fazer um rascunho. Vou abrir um bloco de notas aqui para você acompanhar comigo, correto? Deixa eu só colocar ele aqui para a gente fazer os dois via planilha. Beleza. Então, meu preço de venda, vou colocar o preço bruto, é de 3,40, correto? Então, esse preço eu posso ter desconto. Se eu aplicar o desconto, qual seria o valor do desconto que a planilha vai apurar? Então, vamos fazer a conta manualmente aqui. 3,40 menos 10% de desconto. Deu 34 centavos, correto? O desconto. Ok. Então, o meu preço de venda líquido é de 3,06. Ok. Aí lembre o seguinte, eu apliquei o desconto, correto? Então, se eu apliquei o desconto no produto, então o meu preço para pagar a comissão e aplicar a minha margem é em cima de 3,06, então 3,40 mais. Você só vai ganhar pelo aquilo que você vender. O vendedor só ganha em cima do preço que vender, correto? Então é acima de 3,06. Ok, dado esse preço de 3,06, vamos fazer a conta de cada fator desse aqui. 3,06 menos 5% de comissão. Então a comissão que eu vou pagar é de 15 centavos, arredondando aqui. Ok, e o meu lucro vai ser de quanto? 3,06 menos, eu quero 20% de lucro. 61 centavos que esse produto aqui. Beleza, vamos fazer essa conta inversa agora para ver se chegamos no preço de custo. 3,06 menos 15 centavos da comissão menos 61 centavos de lucro. Exatamente 2,30. Que é o custo do produto que eu apurei. Correto? R$ 2,30. Está na planilha. Então, entenderam aqui como é apurado esse valor? Então, entendam que a planilha já faz a conta para aumentar esse valor. Então, olha só, vamos brincar um pouco aqui com essa comissão, por exemplo. Certo? Se é 3,06, se aumentar aqui para 10%, o custo, ou o preço de venda, já sobe para 3,28. Então, ele é sempre aplicado no valor final. Então, a planilha já faz exatamente essa conta, para que você não tenha essa perda, caso você aumentar o produto. Então, muitas vezes, se você compra o produto a R$1, eu vou vender a 1,10 e paga 5% de comissão, às vezes você vai estar tendo prejuízo com o produto, porque só a comissão já apura isso aí. Você não está pagando um valor fixo de comissão, sim um valor percentual no preço final do produto. Então, isso a planilha, ela te ajuda muito a fazer esse tipo de cálculo, correto? Lembrando que dentro do sistema DataC, a tabela de preço nosso já apura todos esses índices, tem muitos mais índices lá, esses outros custos já vêm apurados automaticamente pelo sistema. Então tem o caso de indústria, tem outras coisas que essa conta já é feita totalmente. Certo? Então, resumindo, apliquei meu custo de aquisição,
né? Foi dado pela planilha anteriormente, eu posso aplicar diretamente aqui, não tem problema. Apliquei os meus impostos, no caso aqui, vamos aplicar aqui, nesse caso, um imposto de 2,5% de ICMS, por exemplo. Então, você pode fazer a conta normalmente, já deu 3,17, 3,52. Você pode fazer o rascunho normalmente, que você vai chegar exatamente nos 2,30, que não vai ter prejuízo, nesse caso aqui, correto? Então, você apura os impostos, frete, comissão, outros custos, ou outra índice, se tiver, você pode agregar num desse aqui, seja percentual. Lembrando que o desconto ele tem uma diferença, porque primeiro você abate o desconto, depois os outros índices, correto? Então o sistema vai te dar exatamente aqui o menor preço que você pode vender, mantendo o seu lucro, e o preço com desconto agregado, já que você vai ter que fazer a marcação do item lá, que é exatamente esse preço aqui. Então esse é o preço final que você vai passar para o seu vendedor e dando desconto de 10%, correto? Então nesse caso finalizamos aqui a explicação de como fazer a planilha de preço de venda.